A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Está no ar mais um Universidade 93,7. Meu nome é Ana Medeiros. Bom dia, eu sou Lara Paiva e também estarei com vocês. Hoje trazemos um debate sobre os direitos reprodutivos e sexuais de mulheres e gestantes. O tema é, cada vez mais, discutido no cotidiano do Brasil e do mundo. Os direitos reprodutivos e sexuais são garantidos pela Constituição Federal Brasileira a todos os cidadãos. Mas nem sempre são cumpridos. Muitas pessoas sofrem discriminação em ambientes onde deveriam estar seguras, como na saúde ou no direito. Quais desafios mulheres e pessoas que gestam enfrentam? Tudo isso você confere hoje no nosso debate. O programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, discutiremos qual é o papel da mulher na sociedade, sua ligação à ideia de ser mãe e como isso reflete no seu poder de escolha sobre o próprio corpo. Em seguida, a abordagem é sobre como a religião pode influenciar a opinião pública acerca dos direitos reprodutivos das pessoas que engravidam. Por último, abordaremos como um projeto social auxilia pessoas a interromper a gravidez no Brasil e em outros países da América Latina, com procedimentos seguros e assistidos. Nossa primeira convidada para este debate é Cristiane Cabral, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também é coordenadora do GT Fecundidade, Comportamento e Saúde Sexual e Reprodutiva da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Além disso, é líder do Grupo de Pesquisa Saúde Reprodutiva, Gênero e Sociedade do CNPq. Oi, Cristiane, seja bem-vinda. Super obrigada, prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Nossa segunda convidada é Letícia Vella, advogada pelo coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Ela atua na área de promoção e defesa de direitos das mulheres, com foco em direitos sexuais e reprodutivos e violência de gênero. Eu que agradeço pelo convite. A terceira componente da mesa é Eva Blay. Eva é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da USP. Agradeço o fato de estar aqui com vocês, jovens, mas eu também estou me sentindo bastante jovem, porque eu abri a questão do feminismo na Universidade de São Paulo. Não estou me elogiando, mas é que foi uma luta tão grande, 50 anos atrás, entrar com esse tema do feminismo e dos direitos das mulheres sobre o seu corpo, que eu faço questão de dizer, colegas, estou com muita alegria de estar com vocês. Obrigada. O debate de direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e gestantes no Brasil começa agora. Seu voto a favor da legalização do aborto. O aborto não é um direito e também é anti-humano. O direito básico é o direito à vida. Debate: direitos reprodutivos no Brasil. Esse especial está dividido em 3 episódios. Nesse bloco, nossas convidadas debatem o poder de escolha sobre o próprio corpo e a noção de ser mãe. Os direitos sexuais se referem à garantia de uma pessoa exercer sua sexualidade de forma livre, autônoma e informada. Já os direitos reprodutivos tratam do poder de uma pessoa determinar se quer ou não ter filhos, e também como e quando isso deve ocorrer. Mas e quando uma mulher sofreu um aborto espontâneo e também enfrenta o estigma por ter perdido o feto? Nosso repórter Guilherme Vale conversou com a Juliana, uma mulher que sofreu um aborto espontâneo e pediu para não ter seu nome completo divulgado. Nessa reportagem, você vai ouvir uma história que mostra como funciona, na prática, essa associação entre a ideia de mulher e de mãe. Primeiro, vamos conhecer nossa personagem. 30 anos e atualmente moro fora do Brasil. Por solicitação dela, alteramos sua voz e não vamos citar seu nome. Eu sempre sonhei em ser mãe. Como você acabou de ouvir, a história de hoje é sobre uma mulher que escolheu a maternidade, mas foi impedida de exercer sua escolha por motivos que fogem ao seu controle. Um dia comecei a sentir uma pressão no abdômen. Achei que não era nada. Eu já estava no final do segundo trimestre de gravidez. Fazia o pré-natal normalmente. Nunca me alertaram de nada. Ela conta que estava dormindo quando vi um lençol cheio de sangue. Foi aí que uma pessoa de sua família E me ouviu gritar. E me levou para o hospital. Foram horas de pouca informação e muitos familiares chegando, até que finalmente ela teve a notícia que ela não queria ouvir, de que a gravidez fora interrompida. Fiquei muito triste.
Só queria chorar. Foi muita gente ao meu redor. Dali pra frente, o apoio daquela multidão de familiares não seria mais unânime. Não me via como uma pessoa. Superada a tristeza inicial, ainda haveria muito sofrimento pela frente. Pois veio a culpa. Ela também precisou de tratamento psicológico. Muito do meu sofrimento vem da ideia que eu mesma tinha. Foram anos de terapia. E não é estranho que ela ainda se culpe. Há 2 dias da gravação desse programa, essa reportagem era completamente diferente. A minha voz pouco aparecia e o relato da nossa personagem era muito mais rico em detalhes. No entanto, um simples comentário sobre a realização dessa entrevista levou a uma grande briga na família dela. Por isso, removemos trechos de seu depoimento, de maneira a não identificar individualmente nenhum dos envolvidos na história. Depois de algumas idas e vindas, ela finalmente concordou com a versão final dessa reportagem. E comentou, abre aspas, veja como são as coisas. Essa história já tem mais de 10 anos. Eu tenho um filho. Um oceano me separa do Brasil. Mas mesmo assim, ainda me sinto pressionada. Acabamos de ouvir a história de uma mulher que sofreu um aborto espontâneo. Agora vamos trazer o depoimento de uma outra mulher que praticou um aborto voluntário. Quem traz essa história pra gente é o Guilherme Vale e a Valentina Moreira. No Brasil, interromper a gravidez é crime previsto no artigo 124 do Código Penal. A escolha pode levar à detenção de 1 a 3 anos para a mulher que provoca aborto em si mesma. Mas quando os casos não chegam à justiça, as consequências na vida de mulheres que abortam também são profundas. Hoje, vamos conhecer a história de uma mulher que há 33 anos decidiu por um aborto voluntário. Vamos chamá-la de Vilma, mas esse não é o seu nome verdadeiro. A voz dela também foi alterada para que ela não seja identificada. Eu tive esse aborto em 1991. Eu só fiz esse aborto porque eu tinha 4 filhos e não tinha condições de ter outro filho. Então, depois que eu tomei esse remédio, eu comecei a sentir muito mal, muita cólica, muita dor, muita dor. Eu deitei, não consegui ficar deitada, levantei, deitei de novo, depois fui pro banheiro, joguei água no corpo, comecei a deixar o chuveiro aberto, voltei pra cama. Quando eu deitei, eu senti um negócio, parecia que estava escorrendo um monte de coisa. Quando eu olhei, eu estava totalmente tendo uma hemorragia. A professora da UNB, Débora Diniz, que assina a Pesquisa Nacional de Aborto, falou um pouco da dimensão desse problema durante uma audiência pública no Senado em 2015. A clandestinidade da prática faz do aborto uma situação de calamidade pública no Brasil. 50% das mulheres que abortam finalizam o aborto em hospitais públicos. Algumas morrem. Muitas sangram. Este é o risco do aborto. Não o uso de medicamentos, não o aborto realizado em condições seguras. Esse foi o caso de Vilma, que primeiro passou por uma clínica privada antes de chegar a um hospital público. Chegando nesse hospital, uma equipe médica que me atendeu, me examinaram. Depois de 3 horas, eles fizeram uma coletagem. Essa coletagem, eles me deram uma hack, trataram muito mal. Eu nunca tinha tomado hack na minha vida. E eles me puseram de um modo que eu não sabia como era. Depois que eu tomei essa hack, eu fiquei com muita dor de cabeça. Fiquei muita dor de cabeça. E aí eu mandei chamar o médico para perguntar o porquê que eu estava sentindo tanta dor de cabeça. Eles não sabiam me explicar o porquê. Aí mandaram um anestesista. Só que quando ele chegou, ele parou na porta, me olhou e eu chamei ele, por favor, vem aqui, eu não estou aguentando de tanta dor de cabeça. Simplesmente ele me ignorou e saiu. Quando eles me levaram para fazer essa avaliação, eles me levaram para um quarto, a minha irmã e meu ex-marido ficou pro lado de fora, e lá dentro tinha muita gente, só que eu não enxergava direito, eu via vulto, mas eu via que tinha muita gente. Eu apanhei, deram um tapa na minha cara, me chamaram de nomes horríveis, falou para mim que eu tinha que gritar, que eu tinha que chorar, que eu tinha que falar, pedir pelo amor de Deus que eu tinha mais filhos, antes de eu fazer o que eu fiz. Só que eu não tinha força para responder. A única coisa que eu pedi em mente, porque eu não tinha mais força para falar, que era para Deus não deixar eu morrer, porque eu tinha 4 filhos para criar. Eu sofri muito. Aquele hospital foi horrível, foi um tratamento horrível, que eu não desejo pro pior inimigo
o que eu passei ali. A hemorragia foi muito forte. Mesmo depois de 17 litros de soro e 3 bolsas de sangue, Vilma ainda se sentia fraca. Quando eu tomei o sangue, eu tomei o soro, eles ainda colheram mais exames. Eu estava com as plaquetas muito baixas ainda, não me deram alta, ficaram me dando anti-inflamatório. Eu ainda fiquei por 10 dias internada. E fiquei com muito medo porque o meu pai nunca tinha ido. Meu pai não gosta de hospital. Quando eu vi meu pai entrar, eu me assustei. Porque meu pai só vai no hospital quando falam que está morrendo. Aí eles me disseram que as minhas plaquetas estavam baixas, que eu estava com anemia, que tinha que entrar com um remédio. E depois o médico voltou falando para mim que ele ia me dar alta. Só que aí eu comecei a sentir ruim. Eles mandaram eu levantar, porque até então eu não tinha levantado. Mandaram dar uma voltinha, mas com uma pessoa junto. Eu não tinha firmeza nas pernas, porque eu estava muito fraca. Aí continuei mais por 5 dias no hospital, tomando soro com vitamina. E assim foi a minha vida, continuando no hospital até o dia da minha alta. Foram 15 dias de internação. Quando Vilma recebeu alta, sua saúde ainda demandava cuidados. Por pouco, ela conseguiu escapar da morte. Mas outros desdobramentos daquele dia a assombrariam por muitos anos. As sequelas que eu não sou a mesma pessoa. Eu sinto sempre dores no meu corpo, coisa que eu nunca tive. Sou muito chorona. Tive que passar por tratamento psicológico. É muito ruim. Hoje eu estou com 62 anos. Tenho 8 netos. Meus filhos são casados. Crio um neto desde que nasceu. Com 15 dias de nascida, peguei ele para criar junto com meu marido, que hoje não está mais comigo. Vivo sozinha, eu e ele. Hoje ele tem 9 anos. Tem coisas que a gente não entende, né? Eu fiz esse aborto, depois que eu fiz esse aborto aí, eu me separei, fiquei muitos anos sozinho. Quando eu arrumei uma pessoa, ele queria, porque queria um filho, eu fiquei com trauma, não quis mais. Aí meu filho tinha arrumado uma namorada, ela engravidou, ela não quis a criança, e eu lembrei do que eu fiz. Não tirou, ela teve essa criança e para adoção, e eu peguei. Porque eu falei que se um dia eu encontrasse alguém que não quisesse uma criança, eu ia pegar. E minha vida é assim, e a vida que segue. Esta reportagem foi produzida por Guilherme Vale e Valentina Moreira, para o programa Universidade 93,7. A partir das duas reportagens, ouvimos que a relação entre ser mãe e mulher pode causar sofrimento. Como a visão da sociedade sobre a mulher impacta em como ela lida com seus direitos de escolher ou não reproduzir? Eva, pode começar? Posso. Eu acho que essas histórias, infelizmente, estão atrasadas. A ideia de que ter filhos é só uma questão da mulher mudou. Não é só da mulher, é do homem também. E o homem não está interessado em ter filhos e ter uma esposa. Não é assim. Ele quer ter um filho para ele. Por quê? Porque essa romantização muda o status do indivíduo. É como se ele tivesse mais valor na sociedade. Mas é um valor fictício. Porque o primeiro problema que a criança tem de saúde, de comportamento, imediatamente aquela identidade romantizada desaparece. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deveria rever um pouco este conceito de maternidade. Em segundo lugar, eu acho que essas histórias, essa violência da mulher que teve um aborto espontâneo, essa perseguição que ela cita da família, eu duvido que isso ainda continue acontecendo. Ela continua sendo perseguida, sim, mas através do serviço de saúde. Porque quando ela vai para o hospital, ou porque ela teve algum problema, ou porque supõe que ela provocou aquele aborto,
ela é muito maltratada. Obrigada. Letícia, quais as suas considerações sobre a questão? Gostaria de dar alguns passinhos atrás para a gente pensar que, por vezes, a gente fala que a maternidade ela é construída de forma idealizada e, muitas vezes, imposta de maneira compulsória a construção da figura de ser mulher. Mas aí eu vou fazer uma pergunta anterior, que é: a quais mulheres é garantido o direito de exercer essa maternidade? Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar o exercício da maternidade dentro da sociedade brasileira é a gente trazer um olhar de justiça reprodutiva. Então, é claro, a gente tem uma construção de maternidade compulsória e talvez a construção do ser mulher como necessariamente o passar pela maternidade, mas, de outro lado, se a gente for olhar para a perspectiva de mulheres negras, será que elas é garantido, efetivamente, o direito do exercício da maternidade? E se é garantido, em quais condições? Se a gente está falando do exercício da maternidade, pensando na perspectiva do genocídio da população preta e pobre nas favelas, essas mulheres negras conseguem exercer sua maternidade amparada e com tranquilidade? Então, claro, acho que a gente tem sim uma figura da mulher idealizada e por vezes associada ao exercício do ser mãe. E uma idealização do exercício da maternidade como se fosse algo que não tivesse defeito, como se fosse algo que não fosse difícil, como se fosse uma predestinação das mulheres. Mas quando a gente vai trazer as lentes de justiça reprodutiva e as lentes de desigualdade social e de raça, a gente vai ver que, na verdade, a sociedade escolhe quem que ela quer que seja mãe e quem que ela não quer que seja mãe. Então, acho que a gente tem diversos aspectos aí que a gente precisa considerar, especialmente se a gente for ouvir na construção do tema que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é na descriminalização e legalização do aborto, na construção que mulheres negras vêm trazendo para essa perspectiva. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer. E você, Cristiane, o que acha? Eu vou, então, acrescentar outras dimensões que acho que Eva já trouxe, Letícia já trouxe. Em alguns sentidos há uma mudança, em outros acho que nem tanto, né? Assim, então, por exemplo, quando a Eva fala a mulher de classe média, ela vai para o hospital e tudo bem, a gente vai dizer, com todo esse contexto, né, da criminalização do aborto, coisa e tal, a mulher de classe média, ela não vai para o hospital, né? É isso, ela tem poder aquisitivo a fazer o aborto clandestino, porém de forma segura. Eu acho que a gente vai discutir, acho que essa dimensão, o que é o aborto espontâneo, o que é esse aborto provocado, a dimensão da clandestinidade, que ela não implica, na verdade, em insegurança para todo mundo. Então, a gente fala de abortos seguros. O aborto seguro, o aborto legal, ele é seguro. O aborto clandestino, ele vai ser seguro para algumas mulheres, para outras não. Algumas mulheres vão morrer por conta de um aborto ilegal e inseguro. Agora, essas duas histórias, elas são chocantes, né? Porque ambas trazem essa dimensão de violência hospitalar, né? De violência dos profissionais de saúde, de violência das instituições que deveriam estar acolhendo sem julgar. O segundo caso, que ela vai fazer uma narrativa longa, né? Que ela ficou 15 dias internada, né? Que enfim, com muitas complicações, coisa e tal. Se a gente não tomar cuidado, vai ficar parecendo que isso tudo foi em função do aborto provocado. Só que não. Certamente, toda essa complicação foi em função da curetagem feita, uma curetagem mal feita, porque curetagem é um procedimento obstétrico que não deveria mais existir no mundo. É indicação da Organização Mundial da Saúde que não se deve fazer curetagem. Você tem outros procedimentos seguros para fazer isso, que a gente vai falar do esvaziamento colo-uterino, seja porque, por quaisquer motivo que seja necessário fazer esse esvaziamento. E não uma curetagem. A gente fala que curetagem é uma violência. E daí vem todas as outras consequências, porque os profissionais de saúde, lamentavelmente, acham que podem julgar a mulher por ter interrompido uma gestação, né? Então, a gente está falando de realmente múltiplos níveis de violência, seja esse que a Letícia chama a atenção, né? Eu não dou condições para uma mulher fazer o seu planejamento reprodutivo, né? Então é bem antes da gravidez, tá certo? Isso é uma violência do Estado. Quando eu não dou condições adequadas de ter políticas públicas para um planejamento reprodutivo, que é se eu quero ter filhos, quando eu quero ter filhos, quantos filhos eu quero ter e qual o intervalo entre eles. E tem uma outra violência que é isso, essa condição de ilegalidade horrorosa que a gente ainda vivencia no Brasil cada vez pior.
E as mulheres chegam no serviço de saúde e tem outro nível de violência institucional, porque tem sempre essa desconfiança de que ela estaria interrompendo aquela gestação e os profissionais acham que têm o direito de julgar as mulheres por isso. Vocês têm mais alguma consideração a fazer? Milhares, mas aí vocês têm que perguntar um pouco mais. Esse tema é maravilhoso. Bom, mas quando eu falei das mulheres de classe média, realmente esse sofrimento não existe. Não existe. Você vai para um hospital. Eu fui para a Promatre, onde meus filhos nasceram, e eu precisei fazer um aborto. Eu tenho um problema de saúde. Então, eu chamei o meu médico e disse, olha, você me ajuda a resolver este problema. E ele disse, não, está resolvido. Foi uma situação que eu tinha que resolver e resolvi. Então, eu conto esse caso para explicar que nós, mulheres de classe média, temos um outro cenário para resolver o problema, né? Obrigada pelas respostas. Bom, no caso da Juliana, que ela escolheu ser mãe, ela sofreu um estigma quando teve a gestação interrompida por fatores naturais e se sentiu individualmente responsabilizada pela perda. É possível que as mulheres desconstruam esse sentimento de culpa? Primeiro a gente vai ouvir a Eva, depois Cristiane e Letícia. Pode começar. Eu não tenho dúvida que você pode. É um processo. A sociedade muda, tudo muda. E por que não? Eu acho que essa discussão que nós estamos fazendo aqui repercute. As novelas estão levantando, a música, a Madonna chegando e falando da sexualidade e do modo como ela fala, trazendo os filhos que ela adotou. Sabe, eu acho que o mundo está mudando, sim. Cristiane? Eu já diria assim, por que culpa? Não é assim, nem culpa deveria ter, essa palavra deveria ser também banida, porque, veja, não importa se é no caso do aborto espontâneo, né, por causas naturais, ou no caso de uma necessidade de interrupção da gravidez, a culpa não existe, né? Quer dizer, o aborto espontâneo, ela tinha, talvez, estava querendo muito aquela gestação por algum critério, enfim, algum motivo, tem sempre muitos motivos, né? Em muitos casos, as mulheres têm abortamento espontâneo sem saber que estavam grávidas, né? Isso é muito frequente, tá certo? Então, não tem culpa nenhuma, né? No caso do aborto interrompido por vontade, né, que a gente vai falar então da interrupção voluntária da gravidez, são tantas questões que levam à necessidade de interrupção de uma gestação que a culpa, o sentimento de culpa, eu acho que ele não se aplica, não se coloca, a gente nem deveria chamar esse termo para o meio do debate, muito, muito sinceramente, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar outros termos no debate, né? Que é a necessidade, a questão da escolha, a questão imperiosa de questões estruturais para poder realmente realizar esse trabalho reprodutivo que é a maternidade, né? Veja, o movimento feminista já não é de hoje que a gente vem denunciando, né? Que a maternidade é o trabalho gratuito que move o mundo. Né? É um trabalho não remunerado, gratuito, ancorado numa ideia de afeto e amor construído, e isso move o mundo. Ninguém fala desse trabalho não remunerado e gratuito que as mulheres fazem. Ter filhos é lindo, gente. Não estou dizendo que, né, assim, estou falando de uma outra coisa, né? Tem pessoas que querem ter filhos, ok, mas existe um trabalho voluntário, gratuito, gigantesco na reprodução, e a gente não coloca os debates nesses termos, né? A gente continua falando dessa dimensão idílica, idealizada da maternidade, das mães e pais, né, que tem que fazer uma espécie quase que de abnegação da sua vida, dos seus tempos para tomar conta das crianças, sabe? Então, eu acho que a gente tem que discutir maternidade de outro olhar, recuperar os debates dos anos 70, das feministas marxistas, sabe? Para falar de maternidade, falar de cuidado. E aí, nesses termos, a culpa não se aplica. Letícia? Eu acho que a Cristiane abordou de forma muito precisa, antes da minha fala, a questão da desconstrução da maternidade como algo compulsório e como algo idealizado. Mas aqui eu vou para um outro caminho, que é a gente desconectar necessariamente essa questão da realização do aborto e culpa.
Porque, por vezes, a gente acha que esse é o sentimento majoritário que pessoas que abortam sentem. E essa não é a realidade. Então, eu até peguei e fiz uma pesquisinha rapidinha de um livro que eu tinha lido recentemente, porque eu sabia que esse tema ia aparecer aqui. E o livro que chama, né, Gravidez Indesejada, ele traz que, para mulheres que abortaram, o sentimento de alívio é para 90% delas. Para mulheres que tiveram o aborto negado, a tristeza é o sentimento majoritário. 60% delas sentiram tristeza. No curto prazo, mulheres que tiveram um aborto negado apresentaram mais ansiedade, estresse, menor autoestima e satisfação com a vida do que as que fizeram um aborto. 95% das mulheres relatam que o aborto foi a decisão certa para elas. Então, eu acho que um primeiro passo para a gente desestigmatizar o procedimento é a gente pensar que nem todas as mulheres, nem todas as pessoas que vão passar por um aborto necessariamente vão passar por uma experiência traumática. E vou além disso, não precisariam passar por uma experiência traumática. Por vezes, a experiência traumática, ela advém da criminalização e da utilização de procedimentos inseguros, que não precisavam ser os principais procedimentos. Porque se a gente for pensar, o aborto é 14 vezes mais seguro que um parto. Ou seja, é um procedimento que não precisaria ser a 4ª causa de mortalidade materna no nosso país. E ele não é necessariamente um procedimento que precisaria gerar culpa. O que a gente precisa trabalhar é uma perspectiva de descriminalização social, onde a gente possa, como nesse debate, falar sobre descriminalização, sobre realização do aborto e sobre sentimento de alívio. Porque quando uma mulher decide abortar, ela vai ter as próprias razões. Então, tem um documentário super bonito que chama Incompatível com a Vida, e ele termina com uma frase, para mim, que eu acho que é o que mais me marca nele. Que ele fala que, no limite, todo aborto advém de uma incompatibilidade com a vida. Seja ela uma incompatibilidade do feto com a vida extrauterina, mas seja ela uma incompatibilidade com a vida que aquela mulher planejou para ela. Se ela queria fazer um mestrado para uma mulher de classe média, se ela queria continuar no trabalho e ela teve que sair, se ela tinha vários desejos e sonhos, né? Se qualquer uma de nós pensar, se amanhã você tiver filhos, como é que sua vida vai ser impactada? De que maneira que ela vai ser interrompida? De que maneira que o seu projeto de vida vai ser interrompido? Então, eu acho que essas histórias e pensar culpa, eu acho que me leva a esse pensar de como é que a gente descriminaliza socialmente. E como é que a gente para de falar de culpa e começa a poder falar tranquilamente de alívio. Porque alívio é o que majoritariamente as mulheres sentem quando elas abortam. Obrigada pelas respostas. Você ouviu o primeiro episódio do especial. No próximo programa, as convidadas falam sobre as influências externas nesse debate. As convidadas são Cristiane Cabral, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Letícia Vela, do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, e Eva Blay, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Seu voto a favor da legalização do aborto. O aborto não é um direito e também é anti-humano. O básico é o direito à vida. Debate: Direitos reprodutivos no Brasil. Eu, Ana Medeiros, e minha colega Lara Paiva fomos as apresentadoras do programa de hoje e, juntamente com a Gabriele Koga, escrevemos o roteiro. A coordenação também foi feita por mim. A produção é de Beatriz Hermínio. As reportagens são de Guilherme Vale, Valentina Cândido, Gabriele Koga e João da Lara. Na edição, temos Beatriz Hermínio e Beatriz Sardinha. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.